Beleza, querido? Tudo bem? Vamos dar prosseguimento aqui ao nosso estudo de Direito Constitucional e para a sua prova, tá? Queridos, nós vamos conversar agora sobre direito de nacionalidade. É um tema curto, um tema pequenininho, tá? Mas que a gente não vai ter nenhum problema, tá? Com relação ao conteúdo, porque é uma matéria gostosa, boa de se estudar, tá? Então você não vai ter nenhuma dificuldade em gabaritar as questões que versem sobre direito de nacionalidade. Olha só, na minha Constituição, nacionalidade vai ser encontrada em dois artigos, tá? No artigo 12 e no artigo 13. Sinceramente, dá uma lida só no artigo 12, tá? Eu tenho certeza que se a banca te cobrar o artigo 13, mesmo sem ler, tu vai conseguir gabaritar. Cris, o que é que fala o artigo 13? Quando eu falo do artigo 13, eu só me lembro, sabe o que? Aqueles apresentadores da MTV. Tinha um apresentador na MTV, tá? Do Furo MTV. Cris, não é da minha época essa porra não, tá? Mas olha só, tá? O apresentador do Furo MTV dizia assim, ó, você não pode dormir sem saber, tá? E aí falava uma bobagem, uma besteira, um besterol, tá? É mais ou menos o que eu vou fazer aqui pra você, ó. Você não pode dormir sem saber. Artigo 13. A língua portuguesa é a língua oficial do Brasil. Nossa, Cris, deixa eu notar, vai que cai, né? Eu tenho certeza que se cair você acerta. Cris, comenta, tá? A língua portuguesa é a língua oficial do Brasil. Porra, não tem comentário aqui, tá? A norma, ela é autoexplicativa, tá? Então, realmente, eu acredito que essa banca não vai te cobrar não, porque a banca não vai te dar uma questão, pô, de graça, como é o artigo 13, tá? Agora é o seguinte, o artigo 12, 4 parágrafos, tá? Olha só, artigo 12, 4 parágrafos. Aí sim, eu quero que você tome muito cuidado, aí sim, eu quero que você tome muito cuidado, porque eu tenho certeza que isso vai cair na sua prova, tá bem? Eu vou pedir pro meu cameraman, tá? Coloca aqui uma página em branco para mim, pra gente bater um papo bacana, tá? Quando nós falamos em nacionalidade, o primeiro aspecto que eu acho que seria relevante para a nossa prova é que nós temos duas espécies que podemos pontuar, duas espécies de nacionalidade, tá? Duas espécies de nacionalidade. A nacionalidade, ela pode ser uma nacionalidade originária ou ela pode ser adquirida. Vamos passar isso para o papel? Vem aqui comigo, tá? A nacionalidade, ela pode ser, ó, nacionalidade, tá? A nacionalidade, ela pode ser, ó, ou originária, ou a nacionalidade pode ser adquirida. A nacionalidade originária também recebe um outro nomezinho, tá? A nacionalidade originária, ela pode ser chamada também de nacionalidade primária, tá? E a nacionalidade adquirida pode ser chamada de nacionalidade secundária, tá? Nacionalidade secundária. A nacionalidade originária ou primária e a nacionalidade secundária, também chamada de adquirida, tá? A nacionalidade originária, tá? É aquela de aquisição involuntária, tá? Você não escolhe. Vamos notar isso também? Nacionalidade originária, ela é involuntária. A nacionalidade originária, ela é involuntária. E a nacionalidade adquirida, por sua vez, ela é voluntária, tá? É de aquisição voluntária, tá? É de aquisição voluntária. Vamos explicar isso direitinho, tá, Cris? Vê só. A nacionalidade originária, ela é de aquisição involuntária, você não escolhe, tá? Ela é originária, ela é primária, você já nasce com essa nacionalidade. Imagina só, tá? Meu pai é brasileiro, minha mãe é brasileira, eu nasci no Brasil, portanto eu venho a nascer com a nacionalidade brasileira. Não há opção, você não escolhe, você nasce com ela, tá? Ela é originária, é de aquisição involuntária, você não escolhe, tá? Imagina só, painho é brasileiro, mãe é brasileira, eu nasci no Brasil, mas eu quero ser japonês. Não rola isso, tá? Porque a nacionalidade originária é uma nacionalidade que ela é não voluntária, tá? É uma nacionalidade involuntária, não voluntária. Você não escolhe, você já nasce com ela. Perfeito? Tranquilo, né? Por sua vez, a nacionalidade adquirida ou nacionalidade secundária, ela é de aquisição voluntária. Imagina só que eu seja, sei lá, um americano, tá? Vim pro Brasil, conheci uma brasileira, me apaixonei loucamente, ó,
beijinho na boca, me casei com ela, tá? E agora eu quero, olha como é voluntária, eu quero também adquirir a nacionalidade da minha mulher. Olha só, então nesse caso, a minha nacionalidade, ela é uma nacionalidade adquirida, secundária, por opção, tá? Voluntária, perfeito? Então, por enquanto, ó, a nacionalidade originária é aquela que é também chamada de primária, é aquela que é involuntária. Via de regra, é a nacionalidade do brasileiro nato. A nacionalidade adquirida é aquela secundária, tá? É aquela de aquisição voluntária, via de regra, a do naturalizado. Perfeito? Deu para pegar direitinho? Tranquilo, né? Por que eu digo isso? Ó, vou pedir só para o meu câmera colocar lá no outro slide, para a gente dar prosseguimento, tá? Ó, vem aqui comigo, desce a nacionalidade, vou encontrar no artigo 12 e 13, tá? Falei para você que a nacionalidade, ela pode ser originária ou ela pode ser secundária, né? A nacionalidade primária, também chamada de originária, é de aquisição involuntária. A nacionalidade secundária ou adquirida é de aquisição voluntária, tá? É o seguinte, nós não vamos nem perder tanto tempo aí, porque o Brasil adotou dois critérios de nacionalidade, dois critérios para identificar um sujeito como brasileiro nato, tá? O critério do solo e o critério do sangue. Critério do solo e critério do sangue, tá? Crisco, é isso, critério do solo e critério do sangue. Jus soli, jus sanguinis, tá? Jus soli, jus sanguini. Que é isso, professor? Jus soli ou jus sanguinis, porque observe só o detalhe aqui, tá? Quando eu falo em jus soli, tu lembra do latim, ó, jus, direito, soli, do solo. Tu pode ser brasileiro, tu pode ser considerado um brasileiro nato por causa do direito de ter nascido no solo brasileiro. Tu tem direito de ser nato porque nasceu no solo brasileiro. E nós temos também o jus sanguinis. Ora, jus sanguinis, tu lembra, ó, do sangue, tá? Tu lembra do, ó, sangue, tá? Jus sanguinis seria mais ou menos assim, ó. Tu teria o direito de ser considerado como brasileiro nato porque tu é filho de brasileiro ou porque tu é filho de brasileira, tá? Jus sanguinis. Tranquilo, tá? Facinho, facinho. É o seguinte, vamos então conversar sobre cada um deles, tá? Desce aqui comigo, ó. O nosso primeiro critério, previsto lá no artigo 12, é o do jus soli, tá? Jus soli. Critério jus soli. Detalhe, tá? Vamos bater um papo aqui antes de começarmos a falar sobre esses critérios. Meu amigo, a banca não tem interesse em saber se você também vai ser americano, ou se você também vai ser canadense, ou se você também vai ser, sei lá, japonês. A banca não tem interesse nessa porra. A banca tem interesse em saber se você é brasileiro nato. Esse é o interesse da banca, tá? Por que eu digo isso? Porque para eu saber se você também, tá? Se o nascido, na verdade, tá? Se a criança, se o nascido também será americano, eu tenho que me guiar pelas normas americanas, tá? Eu sei que você pode ser brasileiro pelas normas brasileiras. Eu sei que você pode ser americano também pelas normas americanas. Eu sei que você pode ser também japonês pelas normas japonesas. Mas daí, campeão, eu vou ter que saber as constituições de todos os países do mundo. Por isso a banca não tem interesse em saber, tá? A banca não tem interesse em saber se você também será de outra nacionalidade, tá? Tanto que se você for me perguntar, Cris, me diz uma coisa, mas nesse caso, se ele nasceu na Argentina, ele também não será argentino? Mesmo que eu saiba, eu vou lhe responder assim, pô, meu amigo, não sei, tá? Não sei. Por que eu vou dizer isso? Porque eu não conheço a norma argentina, meu amigo. Então eu terei que conhecer a norma argentina para saber se você também seria argentino. Tranquilo? Deu para pegar? Show de bola, tá? Cris, e agora me diz uma coisa. E se ele nascer na Inglaterra, ele também não será inglês, brasileiro inglês? Meu amigo, eu não sei, eu não conheço as normas da Inglaterra. E a banca também não pode te obrigar a fazer isso não, tá? Campeão, só a nossa Constituição, ela já é complicada demais, não queira criar história não, tá? Seguia só pelas normas da nossa Constituição, tá? Perfeito? Então vamos primeiro pro vamos primeiro, ó, fica ótimo. Vamos primeiro pro primeiro critério, tá? Vamos então iniciar, tá? O primeiro critério. Vem aqui comigo para a tela. Olha só o que nós temos, tá? No primeiro critério, olha o que nós temos, jus soli, tá? Cris, traduz esse jus soli, tá? O jus soli seria assim, ó. O nascido no solo brasileiro, aliás, vou até passar para a redação da própria Constituição, tá?
O nascido no solo brasileiro, tá? O nascido na República Federativa do Brasil, ainda que de pais estrangeiros, desde que esses pais estejam a serviço do seu país, tá? Desculpa, desde que não estejam a serviço, detalhe, ó, desde que não estejam a serviço do seu país. Vamos aqui comigo, tá? Primeiro caso, ó, o nascido na República Federativa do Brasil, ainda que os pais sejam estrangeiros, condição, tá? Desde que esses pais não estejam a serviço do seu país, tá? Desde que eles não estejam a serviço do seu país. Perfeito. Beleza, tranquilo, gabaritamos então a primeira possibilidade. Vê só, vamos dar um exemplo, tá? Imagine hipoteticamente um casal de argentinos passando férias no Brasil. Olha o primeiro caso para identificar alguém como sendo brasileiro nato, tá? Primeiro caso, o nascido na República Federativa do Brasil, ainda que de pais estrangeiros, condição desde que esses pais não estejam a serviço do seu país, tá? Desde que eles não estejam a serviço do seu país. Então vamos aqui comigo para gabaritar este item, tá? Primeiro comigo, tá? Como é que seria o primeiro caso? Vou pedir só para o meu câmera colocar aqui uma tela em branco para fazer um desenho aqui para você, tá? Imagina só, um casal de argentinos passando férias no Brasil. Passando férias no Brasil. A Argentina estava grávida e o filho nasceu no Brasil. Pergunto, o filho dos argentinos seria, nesse caso, brasileiro nato? Resposta, sim, tá? Sim, porque perceba, ó, o casal argentino está a servir seu país? Não. O casal argentino aqui está de férias, tá? Então, olha o primeiro critério. O que nascer aqui no Brasil, ainda que os pais sejam estrangeiros, condição. Esses pais não podem estar a serviço daquele país, a serviço do seu país. Tranquilo? Vamos aqui de novo comigo, ó. Imagina agora, hipoteticamente, um casal de servidores públicos da Argentina. Um casal de servidores públicos da Argentina. Passando férias no Brasil. A Argentina estava grávida e o filho dele nasceu no Brasil. Pergunto, nesse caso, tá? O filho dos argentinos seria brasileiro nato? Resposta, sim, porque percebe, mas Cris, não são servidores públicos, mas eles estão de férias, eles não estão prestando serviço, eles estão aqui a passeio, então seria considerado brasileiro nato. Beleza? Vamos complicar a vida, vamos complicar mais a nossa prova? Vem aqui comigo para a tela, olha só. Agora, imagine hipoteticamente um casal de espanhóis. Um casal de espanhóis contratados pelo governo argentino, tá? Imagina um casal de espanhóis contratados pelo governo argentino para prestar um serviço no Brasil, tá? Um casal de espanhóis contratados pelo governo argentino para prestar um serviço no Brasil. A espanhola, meu amigo, estava grávida, tá? A espanhola estava grávida. E o filho deles nasceu no Brasil, tá? E o filho deles nasceu no Brasil, tá? Enquanto prestavam serviço para a Argentina. Nesse caso, o filho dos espanhóis seria brasileiro nato? Resposta, sim, seria. Cris, mas não está a serviço? Mas eu pergunto, os espanhóis estão a serviço do seu país? Olha só, não. Eles estão a serviço de outro país. É brasileiro nato, o que nascer no Brasil, ainda que os pais sejam estrangeiros, condição, desde que eles não estejam a serviço do seu país. Pegou? Beleza, né? Vou voltar lá para a letra da lei de novo, no outro slide, tá? No outro slide, só para a gente pegar a letra da lei. Olha só o nosso segundo caso. Deixa eu voltar aqui, tá? Primeiro caso, tá? Só para a gente arrematar, ó. O nascido na República Federativa do Brasil, ainda que de pais estrangeiros, desde que eles não estejam a serviço do seu país, tá? Beleza, aqui tá tranquilo, tá? Vamos então para o segundo caso. No nosso segundo caso, olha o que nós temos, tá? Previsão também no artigo 12, inciso 1º, a linha B, é o jus sanguinis, mas eu tenho um critério aqui, tá? A serviço do Brasil. A serviço do Brasil, tá? Beleza, tranquilo. Vamos ver então esse caso aqui. O segundo caso diz assim, ó.
é brasileiro, são brasileiros natos, os nascidos na República Federativa do Brasil, filho de pai brasileiro, olha só que interessante. Ou, os dois pais não precisam ser brasileiros, tá? Basta que um deles seja, tá? Desde que qualquer um deles, olha só, esteja a serviço, desde que qualquer um deles esteja a serviço do Brasil, esteja a serviço da República Federativa do Brasil, tá? Vamos ver agora aqui o contrário, olha só. Nós estamos trabalhando agora com o jus sanguinis, porque o nascido tem que ter sangue de brasileiro, tá? Ou o pai é brasileiro ou a mãe é brasileira. Ou o pai é brasileiro ou a mãe é brasileira, tá? Cris, se os dois forem, porra, ótimo, melhor ainda, tá? O que a Constituição quis dizer é que os dois não precisam ser brasileiro. Basta que o pai ou que a mãe seja brasileiro, tá? Tranquilo, pegou essa também? Show de bola, campeão. Vamos dar um exemplo, tá? O nascido do estrangeiro, filho de pai brasileiro ou de mãe brasileira, desde que qualquer um deles esteja a serviço do Brasil. Imagina só, hipoteticamente, que eu sou soldadinho brasileiro, ó. Você, soldado brasileiro, tá? Você, de repente, PM aí, olha, já tomou posse, tá? Imagina a situação hipotética, ó. Sou soldadinho brasileiro, fui pro Haiti em missão de paz, lá conheci uma haitiana, ó. Coloquei em meus braços, dei um beijo em sua boca. A haitiana engravidou com o meu beijo e olha só, meu filhote nasceu no Haiti. Eu pergunto, nesse caso, meu filho que nasceu no Haiti, enquanto eu prestava serviço, será considerado brasileiro nato? Nossa, sim, tá? Cris, vamos utilizar esse termo aqui, vem aqui comigo, tá? Deixa eu voltar aqui na tela, ó. A serviço do Brasil. Cris, o que significa essa expressão a serviço do Brasil, tá? Eu vou pedir para o meu câmera colocar uma tela em branco, só para a gente fazer um jus, uma observaçãozinha. Olha só, esse jus sanguinis, tá? Mas a serviço do Brasil, jus sanguinis, mas a serviço do Brasil, tá? O que significa isso? Está a serviço do Brasil, muito cuidado, tá? É estar a serviço da administração pública, tá ok? É estar a serviço da administração pública. Estar a serviço do Brasil é estar a serviço da administração pública. E a administração pública, ela pode ser dividida em duas espécies. A administração pública, ela pode ser direta, tá? Ou ela pode ser indireta, tá? A administração pública pode ser direta e ela pode ser também indireta, tá? Indireta. A administração pública direta, tá? Ela é composta pela União, estados, DF e município. E a indireta, Cris? A autarquia, fundações, sociedade de economia mista e empresa pública, tá? Olha, isso você já sabe, isso é o básico da administração, tá? Isso você não pode esquecer não, tá? Então perceba, ó, a administração pública, ela pode ser direta ou indireta. A administração pública direta, União, Estado, DF e município, tá? União, Estado, DF e município. A banca, cuidado com isso daqui, ó. Olha para mim. A banca, ela pode querer te confundir, tá? Fazer confusão mental aí, tá? Para te fazer uma confusão, dizendo que está a serviço do Brasil, está a serviço só da União. Olha a maldade, tá? Cuidado. Está a serviço do Brasil não é estar a serviço somente da União, é estar a serviço da administração pública, direta ou indireta, dos poderes. Por exemplo, se eu estiver a serviço... Cris, espera aqui. Quer dizer que se eu estiver nos Estados Unidos, tá? Vamos bater um papo nós dois aqui. Quer dizer que se eu estiver nos Estados Unidos, a serviço do município de Cabrobó. Acertei o município? É isso mesmo? Cabrobó, tá? Eu sempre erro esse município, tá? É Cabrobó? Tá? É um município aqui de Recife, tá?
Desculpa, de Pernambuco, do estado de Pernambuco, tá? Eu tô pegando o auxílio dos meus universitários aqui, tá? De toda a equipe dos universitários aqui, tá? Olha só, tá? Imagina só que eu esteja nos Estados Unidos a serviço do município de Cabrobó, tá? Eu pergunto, eu estou a serviço, é melhor dizer de Olinda, né, que é mais fácil, tá? Eu estou a serviço do município de Olinda, tá? Nesse caso, eu estou a serviço do Brasil? Sim, eu estou a serviço do Brasil, tá? Cris, eu estou a serviço do estado do Ceará, do estado de Pernambuco, eu estou a serviço do Brasil? Sim, eu estou a serviço de uma autarquia estadual. Eu estou a serviço do Brasil? Olha só, eu estou a serviço de uma empresa pública. Exemplo, Cris, Caixa Econômica Federal. Eu estou a serviço do Brasil? Estou. Cris, eu estou a serviço, sei lá, do Banco do Brasil, que é uma sociedade de economia mista. Eu estou a serviço do Brasil? Marca. Eu estou sim, tá? Está a serviço do Brasil não está a serviço exclusivamente da União, não, tá? Está a serviço do Brasil é estar a serviço da administração pública, direta ou indireta de qualquer dos poderes, tá? De qualquer dos poderes. União, Estado, DF, município, fundação, autarquia, sociedade de economia mista e empresa pública. Beleza? Deu para pegar, né? Então, olha o nosso segundo caso. Se eu tiver a serviço do Brasil, tá? Sou soldadinho, fui pro Haiti, conheci, ó, uma haitiana, coloquei em meus braços, beijinho na boca, tá? A haitiana engravidou meu filho, meu brother, filho, tá? Meu bebê nasceu lá nos Estados Unidos, ele já é, desculpa, no Haiti, né? Eu tava falando da história do Haiti, ele já é considerado brasileiro nato? Sim, tá? Pelo nosso segundo critério, tá? Volta comigo no segundo critério, vou pedir para colocar na lei, tá? Vai lá na lei. Beleza? Show de bola. Ó, B, os nascidos no estrangeiro, filho de pai brasileiro ou de mãe brasileira, desde que qualquer um deles esteja a serviço do Brasil. Show de bola, Cris. Mas imagina só a situação. Cris, e se eu não estiver a serviço do Brasil? Imagina que eu fui para a Inglaterra, imagina que eu fui para os States, tá? Para poder, sei lá, estudar. Fui para os States para estudar, fui para os Estados Unidos para trabalhar. Eu não fui a serviço do Brasil, eu fui por interesse particular, tá? Eu fui para estudar, eu fui para trabalhar. O meu filho seria brasileiro nato? Olha só, se você foi para os Estados Unidos, tá? E lá teve seu filho, e você foi, sei lá, para estudar, foi para trabalhar, foi assunto particular, não foi a serviço do Brasil, ou seja, a serviço da administração pública brasileira, nesse caso, tá? Olha como é que funciona. O teu filho, tá, nascendo estrangeiro, para que ele seja considerado brasileiro, tu vai ter que fazer uma coisinha. Vai ter que registrá-lo em repartição competente. Vamos ler isso comigo? Desce aqui na tela. Olha só o que nós temos na letra C, na linha C, tá? Ele diz assim, ó: os nascidos são brasileiros natos também, os nascidos no estrangeiro, de pai brasileiro ou mãe brasileira, desde que sejam registrados. Olha só, desde que sejam registrados em repartição brasileira competente, tá? Desde que sejam registrados em repartição brasileira competente. Vai de novo, ó. Os nascidos no estrangeiro, filho de pai brasileiro ou de mãe brasileira, desde que, tá? Desde que sejam registrados em repartição brasileira competente. Cris, pergunta: que repartição seria essa? Olha, a Constituição realmente não te traz essa repartição, mas eu vou dizer para você, tá? Se quiser anotar aí, deve ser registrado no consulado brasileiro naquele país, tá? No consulado brasileiro naquele país, beleza? Por exemplo, se o meu filho nasceu nos Estados Unidos, eu procuro o consulado brasileiro nos Estados Unidos. Se o meu filho nasceu na Inglaterra, eu procuro o consulado brasileiro na Inglaterra para poder registrar meu filhote, beleza? Aí, a partir do registro, é que ele seria considerado brasileiro nato. Mas imagina hipoteticamente, eu vou exagerar propositalmente, tá? Imagina que fui para os States, meu filho nasceu lá e eu não registrei. Se eu não registrei, ele é brasileiro? Não, ele só será depois do registro, tá? Então, meu filho nasceu nos Estados Unidos, beleza? Não registrei, passei ali e fiquei, pô, os States estão me oferecendo aqui uma qualidade de vida melhor. Vou ficar por aqui mesmo, tá? E fiquei, tá? Estudei, não registrei meu filho, continuei trabalhando lá, até que lá pelos meus 190 anos,
resolvo morrer. 190, 200 anos, tá? Resolvo morrer. Porra, Cris, 200 anos. Meu amigo, enquanto tiver botox e plástica, essa porra não vai cair. Não, não cai não, tá? Por sinal, já estou me imaginando, ó meninas, daqui a alguns anos um furinho aqui, ó. Umbigo, de tanto eu puxar. Rapaz, pensa o quê? Tá? Agora veja só a situação, tá? Imagina que eu morri com 200 anos. Meu filho, seguindo os caminhos do pai, diz assim, porra, pai morreu, manhã morreu, quer saber? Vou lá pro Brasil para ser brasileiro nato. O cara já está com 100 anos. Pode? Queridos, pode, tá? Porque, olha só, o nascido no estrangeiro, filho de pai brasileiro ou de mãe brasileira que não estavam a serviço, tem que registrar, ou se não registrar, o próprio nascido pode vir residir no Brasil e optar a qualquer momento, cuidado, a qualquer momento depois da maioridade pela nacionalidade brasileira, tá? A qualquer momento depois da maioridade pela nacionalidade brasileira, tá? Então, muito cuidado com isso, ó. Desce aqui comigo, tá? Desce aqui comigo, ó. Ou venham residir, tá? Na República Federativa do Brasil e optem a qualquer momento, tá? E optem em qualquer momento, mas olha só, a qualquer momento depois de atingida a maioridade, tá? Optem a qualquer momento, mas a qualquer momento depois de atingida a maioridade, tá? Depois de atingida a maioridade pela nacionalidade brasileira, tá? Pela nacionalidade brasileira. Então, olha só, na prática, nós temos como que se fosse 4 requisitos, porque perceba, embora eu tenha A, B, C, no último, vou até voltar aqui, ó, ele traz um ou os pais registram, ou o nascido opta depois da maioridade, tá? Cuidado com esse depois da maioridade, porque nós não tínhamos previsão constitucional assim. Quando a Constituição ela foi criada, tá? Quando a Constituição ela foi criada, nós tínhamos assim, ó, ou o nascido vem residir no Brasil e opta a qualquer momento pela nacionalidade brasileira. Cuidado, tá? Hoje não é mais assim não. Ele vem residir no Brasil e opta a qualquer momento depois de atingida a maioridade pela nacionalidade brasileira, tá? Essa última nós vamos chamar de nacionalidade por opção confirmativa. Desce aqui comigo, olha só, essa última, tá? Venha a residir na República Federativa do Brasil e opte a qualquer tempo depois de atingida a maioridade. Olha só, e opte, olha o verbo, tá? E opte é o que nós vamos chamar de nacionalidade, nacionalidade por opção confirmativa, tá? Aqui quem escolhe não são mais os pais não, tá? Eles já têm mais de 18 anos, então aqui quem escolhe é o próprio nascido, tá? Por isso que também pode ser chamada de nacionalidade potestativa. Nacionalidade por opção confirmativa ou nacionalidade potestativa, tá? Até a maioridade quem escolhe são os pais, ou se ultrapassar esse prazo, tá, da maioridade, quem vai escolher é o próprio nascido, condição, desde que venha residir na República Federativa do Brasil, tá? Cris, o cara tá com 40 anos, com 50 anos, ele pode fazer essa opção a qualquer tempo depois da maioridade. A qualquer tempo depois da maioridade, tá? Então nós temos aqui, deixa eu voltar de novo para a nossa tela, vem aqui comigo, tá? Nós temos então aqui, ó, a possibilidade do jus sanguíneos, tá? A possibilidade do jus sanguíneos, tá? Mas, ó, registro em repartição diplomática, tá? Mas registro em repartição diplomática. E eu tenho o segundo caso, tá? O outro caso, ó, jus sanguíneos, mas com opção confirmativa, tá? Com opção confirmativa. Não esquece, esse registro deve ser feito aonde, Cris? Deve ser feito na repartição competente, e essa repartição competente brasileira é o consulado. Tranquilo? Beleza? A gente vai dar uma pausazinha rápida,
tá? No próximo bloco a gente vai dar continuidade em nacionalidade. Nem saia daí, já clica logo no próximo bloco pra gente não perder tempo. Eu quero que você gabarite a porra dessa prova, meu amigo, tá? Eu volto já já.